Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Graças a Deus, irmãos. Nós estamos hoje no 4º seminário do Espírito Santo, amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Temos aprendido sobre a personalidade do Espírito Santo. Temos visto que o Espírito Santo é um espírito pessoal, perfeitamente bom, reto, santo. Ele tem as características de uma pessoa. Quando eu falo características, ele tem sentimentos. Ele também sente emoções. A Bíblia até nos fala em Romanos 8, versículo 26, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, são sentimentos e emoções de uma pessoa humana, de um ser pessoal. E eu quero destacar bem isso para vocês, que depois que Jesus morreu, ele ficou 40 dias após a ressurreição com os seus discípulos. E ali, ele falou que ficassem em Jerusalém. Não sai de Jerusalém. Os discípulos obedeceram. E se cumpriu o que está em Joel 2, versículo 28. A inauguração da manifestação do Espírito Santo permanente sobre a igreja. Então, agora não era mais a pessoa de Jesus fisicamente, mas o Espírito Santo agindo como Jesus Cristo dirigindo a igreja. A dispensação que nós vivemos hoje é a dispensação do Espírito Santo. A obra que é feita na igreja, a manifestação de poder na vida dos irmãos é através do Divino Espírito Santo. Então, nós aprendemos nos evangelhos, nós temos Mateus, Marcos, João e Lucas, né? O mais distante deles, desses três, é Lucas, porque Lucas, ele não teve tanta aproximação assim com Jesus, mas ele soube, reconheceu, mas esses 4 evangelhos, cada um apresenta Cristo de uma forma, mas esses 4 evangelhos são chamados evangelhos sinóticos, significa, no grego, semelhantes. Então eles vão contar a história de Jesus com pouca diferença, com pouca coisa que não venha falar da mesma coisa, Mas quando nós entramos em Atos dos Apóstolos, nós já entramos na história em que a igreja começa a trabalhar, que a igreja começa a palmilhar. Agora já não era mais a presença de Jesus nos evangelhos. Agora é a presença da igreja dirigida por quem? Pelo Espírito Santo. Então, se fosse considerar Atos dos Apóstolos, seria o 5º evangelho, mas o evangelho do Espírito Santo usando a igreja. Amém? As maiores realizações e todos os chamados missionários estão em Atos dos Apóstolos. É dali que se incendeia, é dali que se toma decisões para designar os irmãos na pregação do Evangelho fora de Jerusalém. Porque os limites considerados do poder de Deus antes da manifestação do Espírito Santo era regionalizado, era só em Jerusalém, porque eles tinham uma cultura de que o poder, a capital do poder fosse só em Jerusalém, mas a capital do poder é todo lugar onde há homens de Deus e mulheres de Deus louvando e engrandecendo o nome do Senhor, amém? Então ali houve a dispensação da graça de Deus, porque o povo estava sendo perseguido, mas foi a maneira como o Espírito Santo pôde usar para a igreja crescer.
Irmãos, nós crescemos, isso parece absurdo, nós crescemos quando enfrentamos lutas e problemas, quando enfrentamos tribulações, porque em nós produz um peso de glória. Nós dependemos mais de Deus, dependemos mais do Espírito Santo. Então, quando você pega em Atos dos Apóstolos, você vai ver que a igreja só cresceu por causa da perseguição. Se a igreja não fosse perseguida, ela ficaria, pastor Humberto, na Judéia, em Samaria, ficaria em Cafarnaum, ficaria naquele movimento ali onde só habitavam os religiosos. Mas Deus tinha almas para alcançar fora dos limites das fronteiras de Israel. Amém, irmãos? Pode ter certeza, o Espírito Santo, ele só vai trabalhar na vida daquele que der lugar para ele realizar, tanto querer quanto efetuar. Antes de nós entrarmos nessas considerações da personalidade do Espírito Santo, eu quero aqui dar uma dica para os irmãos, muito boa. É um livro prático, um livro do dia a dia, um livro que vai te ajudar a se relacionar com o Espírito Santo de uma maneira muito, muito básica, muito simples. Eu adquiri já há muitos anos e quero apresentar a vocês. É o livro do pastor Gesiel Gomes. É um livro simples, Dicionário do Espírito Santo. Dicionário do Espírito Santo. Vem com várias chaves bíblicas, vem falando de cada assunto importante na Bíblia em que o Espírito Santo atuou e atua. É um livro simples, não é caro, irmãos. Eu recomendo, além da Bíblia, que você tem que ler a Bíblia, esse livro como uma base para você conhecer um pouco mais relacionalmente, porque aqui é relacional, não é teológico, do Espírito Santo na sua vida. Bom, hoje a igreja é dirigida pelo Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo. A obra que Jesus fez há 2000 e tantos anos atrás, essa obra é poderosa porque ela é eterna. Mas nós não estávamos lá quando Cristo sacrificou. Nós não vimos o seu sangue ser derramado por nós. Nós não vimos o seu sofrimento. Mas é através da fé que, pela graça de Deus, o Espírito Santo traz esse sacrifício nos dias de hoje, nos nossos corações. É o Espírito Santo que aplaca, é Ele que faz a obra. Se tem alguém que convence as pessoas, se tem alguém que muda os corações das pessoas, é o Espírito Santo, é Ele. Se Ele não fizer essa obra, o ser humano continua com pensamento humanista, ainda desacreditado, incrédulo. É o Espírito Santo que convence, que traz o ser humano a uma experiência de arrependimento, de mudança de mente, de transformação. A justiça de Deus só é aplicada porque o Espírito Santo nos convence. Então, o Espírito Santo nos convence que somos pecadores. E quando nós confessamos nossos pecados, então existe o ato judicial de Deus. Esse ato judicial de Deus, quem traz até nós é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, nesse momento, quando nós nos arrependemos, isso é automático. O arrependimento é a chave para o processo da graça de Deus no ser humano. Então, o Espírito Santo só pode trabalhar se você desejar. Por quê? Porque o ser humano foi criado dotado de capacidade, de decisões. O ser humano, ele foi dotado de inteligência, de toda a criação de Deus, de tudo que Deus formou, de tudo mais belo, de tudo que é imensurável, de tudo que tem uma forma magnífica. Nada é maior do que a criação do ser humano. O ser humano, reconhecido na Bíblia, é a coroa da criação. Significa, é aquele
que Deus criou com toda a glória, que em todo o universo se destaca. Por causa de quê? Por causa da capacidade de raciocinar, por causa dos elementos de afeto que tem, de amor, por causa da decisão que ele exerce do livre arbítrio. Ele é um ser que é autônomo nas suas decisões. Por isso que quando o Espírito Santo vem tocar nos nossos corações, ele precisa, pastora, que você permita. Porque a Bíblia diz, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele. Então, já é um exemplo da relação que Deus tem com os seres humanos. Deus respeita. Irmãos, Deus jamais vai desrespeitar uma lei que ele criou. E esse mundo é dotado de leis. Uma certa pessoa me perguntou, poxa, mas por que Deus permite que isso aconteça? Por que isso aconteceu e Deus não fez intervenção? Eu falei, Deus não se agrada do sofrimento de ninguém. Mas por que aconteceu? Vamos lá. Você sabe que em toda a existência do universo, o que controla esse universo se chama leis. Lei física, existe lei moral, existe lei espiritual. Eu falei, esse universo, ele é controlado por leis. Existe acima da camada de ozônio gases perigosíssimos. Por isso que quem vai à Lua ou quem vai fazer uma missão espacial tem que ir preparado, já estudado a respeito desses gases, porque existem leis. Vocês estão entendendo, irmãos? E quando Deus criou o homem também recebeu essa lei de Deus, essa capacidade inteligível. O homem de toda a criação é o único ser semelhante a Deus. Semelhante no aspecto intelectivo, porque ele é racional. Semelhante à sua capacidade de amar. E também pela sua autonomia de decisões. Nós não somos robô de Deus. Não somos robôs, androides. Nós somos seres capacitados, responsáveis pelas nossas atitudes e as nossas decisões. Então, tudo que nós fazemos é de responsabilidade nossa, até para a salvação. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor? Até para a salvação. Quando o Espírito Santo inaugurou a sua presença permanente, porque no Velho Testamento ele vinha, mas com uma missão exclusiva. Ele era exclusivo sobre os profetas, sobre alguns sacerdotes, sobre alguns reis, mas agora ele veio para ser uma missão sobre toda a igreja, sem exclusividade ministerial. Não tem, agora ele usa todos nós. O apóstolo Pedro diz que nós somos um reino de sacerdotes. Então o Espírito Santo estava agora usando a igreja. E o Espírito Santo é um espírito pessoal. Eu já disse aos irmãos que você pode conversar com o Espírito Santo como você conversa com uma pessoa. Às vezes achamos que Deus não vai ouvir. Você pode conversar com o Espírito Santo do teu jeito, como você conversa com uma pessoa. Você pode declarar a Ele aquilo que está no seu coração, porque Ele te entende, porque também Ele é um espírito pessoal. Irmãos, quando a gente fala lá em Romanos 8, versículo de número 26, que o Espírito Santo, Ele ora por nós sem mesmo nós sabermos. Ele não está orando por nós porque nós pedimos a Ele, não. Ele intercede por nós, junto a Deus, porque Ele nos conhece. Ele sabe o que nós precisamos. Então, é uma característica
de um ser pessoal, que tem amabilidade, que sente o que o outro está passando. Então, não vamos ter essa ideia que o Espírito Santo está longe, que está a quilômetros de ano-luz distante de nós, que não possa nos socorrer. Essa é uma ideia errada. O Espírito Santo está conosco porque nós somos filhos de Deus. Romanos 8,16, que expressamente o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, a nossa relação com o Espírito Santo, ela é uma relação de aproximação, amém, irmãos? De aproximação. As manifestações, elas são necessárias quando Deus quer para um propósito e para uma missão, porque Deus não faz nada sem que haja um interesse na relação da obra. Deus não faz nada isolado para ficar ali, simplesmente isolado. Deus sempre faz alguma coisa que está declarando a sua vontade, está quebrando a envergadura da mente difícil. Vou falar para vocês uma coisa aqui bem prática. Atos capítulo 10 fala da dificuldade que Pedro tinha para entender as coisas que o Espírito queria fazer. Obrigado, irmão. O que aconteceu em Atos 10 quando Deus queria alcançar Cornélio? Cornélio era gentil. Pedro ainda estava naquele pensamento de que o evangelho não podia sair da onde? Da Judéia, de Jerusalém, dos limites ali. Mas era chegado o ministério que o Espírito Santo usaria fora das fronteiras do poder, da capital do poder de Deus. O que aconteceu com Pedro? Pedro falou, não, eu não vou pregar porque eles são gentios, são impuros. O que Deus deu a Pedro, irmãos? Deu a Pedro uma visão, não foi? Que estava descendo um lençol branquinho e sobre esse lençol estava o quê? Os animais que os judeus não tinham por alimento, porque eram animais impuros. E na visão, Deus falava para Pedro comer daquilo, e Pedro falou, não, Senhor, eu não posso comer nada que seja impuro. E qual foi a resposta de Deus para Pedro? Como tu dizes, impuro, aquilo que eu criei, aquilo que eu santifiquei. Assim para mim são os gentios. Aí Pedro então entendeu que o ministério do Espírito Santo precisava acontecer primeiro aonde? Na sua mente. A mente de Pedro estava ainda cauterizada pela formalidade da religião. E ele precisava entender que todos que não eram judeus também poderiam ser alcançados pelo Espírito Santo. E o que aconteceu? Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, quando Pedro se apresentou, a Bíblia diz que houve um segundo Pentecoste na casa de Cornélio, amém? O fogo desceu, ministério de línguas, e tudo aconteceu para a glória de Deus, amém? Irmãos, nenhum outro texto, presta atenção no que eu quero falar, nenhum outro texto da Bíblia vai se repetir a história que aconteceu na casa de Cornélio com Pedro em outra casa. O que eu quero dizer para vocês, que Deus, em determinadas situações, Ele tem que quebrar uma envergadura da mente para dizer, olha, eu quero que essa seja a forma a partir de hoje. E não precisou Pedro ter outra experiência para saber que o Espírito Santo, ele usa quem ele quer, independente de língua, independente de pigmentação da pele. O Espírito Santo de Deus, ele usa todos aqueles que Deus criou. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor. A gente aprende que o Espírito Santo não é de uma denominação. O Espírito Santo não pertence a um estudo teológico de uma igreja. Nós estamos falando do Deus Espírito Santo. Ele está acima, irmãos, de livro. Vou te falar, não fique chateado que eu vou falar. Ele está acima da Bíblia. Porque a Bíblia fala
a respeito de Deus, mas não fala tudo sobre Deus. E vou dizer, em João, a palavra está escrita assim, olha, e outros sinais que Jesus fez, não teria livros para conter as suas obras. O que nós temos que aprender, que a nossa relação com o Espírito Santo, como um espírito pessoal, perfeitamente bom, que fala, que ouve, que sente, que se constrange. Quando um crente peca, o Espírito Santo fica triste. Sentimento de um ser pessoal. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Tem um texto em Tessalonicenses, pastor Carlinhos pode me ajudar, acho que é capítulo 5, né, pastor? Que fala assim, não extingais o Espírito Santo. Irmãos, eu creio que chega um momento que a pessoa está tão cauterizada pelo mal, que o Espírito Santo já não usa mais ela. Ela está tão dominada pelo pecado, está tão dominada absurdamente com ideias contra Deus, irmã Cristina, que se torna blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, é o que está lá em Romanos capítulo 1, quando Paulo, ele diz assim, olha, a uns Deus entregou pelas suas infâmias e pecado, porque esses mudaram seus costumes, então admitiram viver homem com homem, mulher com mulher. E a Bíblia diz, a esses Deus os entregou as suas infâmias e pecados. Deus não é capaz de usar uma pessoa que esteja blasfemando contra o Espírito Santo. O que significa isso? Se você não crê na obra de Jesus, se você rejeita a obra de Jesus, se você não crê na obra de Jesus, se você acha que Jesus é um farsante, Jesus é uma pessoa que não existe, o Espírito Santo não pode te usar, porquanto só pode chegar na tua vida pela fé em Jesus. Quero que você entenda isso. Então, quando você rejeita a obra da expiação de Cristo, você está fazendo uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Você está negando a eficácia dele aplicar a salvação na sua vida e te dar os dons espirituais. A gente vai ver que nesse momento de Atos capítulo 2 em diante, a igreja, ela só depende do Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente gerador da santificação. Vou te explicar uma coisa. Você é salvo, eu fui salvo. Deus nos tira do mundo, irmã Aparecida. Nos tira do mundo. Quando eu recebi Jesus como meu Salvador, Ele me tirou do mundo, mas agora precisava tirar o mundo de dentro de mim. É uma verdade, irmãos. Uma coisa é eu ser salvo, a outra coisa é eu ser santificado. O processo da santificação é um processo contínuo através do Espírito Santo. Significa, a obra de Cristo me tira do mundo, o Espírito Santo me salva. Como se diz, você é o meu objeto de amor, você me pertence. É o que nós fazemos aqui. Isso aqui pertence a Deus. Isso aqui não pode ir para um lugar onde há blasfêmia e aonde venha trazer mancha ao nome do nosso Salvador. Porque isso aqui foi consagrado para quem? Deus. Mesmo assim fomos nós. O Espírito Santo nos tirou lá do mundo. Falou assim, ó, agora você pertence a Deus. Você não pertence mais ao mundo. Amém, irmãos? Estão entendendo? Agora, isso aqui é um objeto. Isso aqui não tem vida. Por isso nós precisamos da santificação. Porque o processo, ele começa depois da nossa salvação. A santificação é um processo que o Espírito Santo vai realizando depois da salvação. Então, nós somos retirados do mundo. É um processo de salvação. Agora, o Espírito Santo vai te santificar, tirar o mundo de dentro de você. Amém? E Ele está aqui para isso. Como assim, pastor? Irmãos, nós temos dificuldades, nós temos problemas, nós precisamos muito da presença do Espírito Santo, porque nós somos seres em conflitos.
E não tem tempo, mas vou te falar alguns casos da Bíblia de que profeta de Deus, que apóstolo de Deus viveram em conflitos, somente Deus pôde tirar os conflitos que eles viviam. O próprio apóstolo Paulo é um desses que teve grande dificuldade. Mas Deus sempre falou: Paulo, tem coisas que a gente não vai entender. Paulo falou: Senhor, orei 3 vezes para que o Senhor tirasse esse espinho na minha carne. Não foi isso, irmãos? Não foi? Até hoje, alguns teólogos tentam dimensionar quais esses espinhos. Alguns falam que Paulo tinha dificuldades interiores, porque ele mandou matar alguns cristãos e ele tinha esse sentimento de culpa. Outros que Paulo lutava na carne porque ele era viúvo ou separado da sua esposa. 2. Terceiro, porque Paulo, depois daquele clarão no caminho de Damasco para perseguir os cristãos, ele ficou cego e nunca mais teve uma visão boa. Talvez essa seria a sua dificuldade como espinho na carne, porque todas as vezes que ele precisava ler, ele precisava que um auxiliar lesse para ele, porque ele tinha problema de visão. Bom, 3 casos. O Espírito Santo falou para ele. Às vezes nós não entendemos essas coisas. O Espírito Santo falou assim: Paulo, por 3 vezes você me orou, tudo bem, mas a minha graça te basta. O que significa? O que você recebeu é suficiente para fazer a obra que eu mandei e tu és um vaso escolhido para mim. Então, a presença do Espírito Santo na vida dele era a garantia de que nada seria impedido de fazer a obra. Amém, irmão? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Conflitos e conflitos e conflitos. Mas vamos mais adiante, para a gente encerrar. Hoje eu quero falar de 6 características, para encerrar do que eu já falei das outras. Do Espírito Santo agindo sobre a igreja, sobre homens e mulheres, na obra de Deus, e como nós podemos desfrutar dessa presença. Essa presença é que nos dá garantia de vitória, irmãos. A nossa vida pertence a Ele. E vou falar uma coisa aqui para vocês. Tem pessoas que têm uma profunda intimidade com o Espírito Santo, de coisas que realizam, que a gente fica assim: Senhor, como pode? Por causa da intimidade, da aproximação com o Espírito Santo. Elas adquiriram capacidade espiritual para fazer coisas tremendas. Mas vamos ver aqui. Iremos agora apresentar mais 6 características da personalidade dessa pessoa fabulosa da Trindade, que é pouco falado na igreja, né, irmãos? O Espírito Santo é pouco falado. As nossas orações tinham que ter sempre em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Sempre tem que ser mencionado em nossas mensagens o Espírito Santo. Sabe por quê? Quem faz a obra é Ele. Nós, igreja, perdemos essa visão, porque não desmerece nada a obra de Cristo, porque quem aplaca a obra de Cristo é o Espírito Santo. Mas quem traz esse poder até nós é o Espírito Santo, irmãos. Então nós precisamos voltar a pregar, a orar, a ministrar canções, a aconselhar, sempre usando a pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. Não existe ordem maior nem menor na Trindade. O Espírito Santo é Deus. Vejamos aqui, pode passar. O Espírito Santo, ele fala. Aí está em Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Está citando lá, no caso lá no deserto. Sim, o Espírito Santo fala conosco e não devemos estar atentos
ou melhor, devemos estar atento à sua voz. Então, devemos estar atento. O Espírito Santo fala e devemos estar atento. Ele fala e vai falar no seu terceiro ouvido. Tenha preocupação com isso, tá, irmãos? Porque o inimigo também pode falar o teu ouvido, mas não pode falar o seu terceiro ouvido. O único que pode falar o terceiro ouvido é o Espírito Santo. O terceiro ouvido é o coração. Deus pode usar uma pessoa para até confirmar aquilo que Deus já falou com você. Mas primeiro, antes de Deus entregar qualquer pessoa, Deus fala com você. Amém? O Espírito Santo, conforme sabemos, é Deus. Sabemos, é Deus e fala. Mas o Espírito expressamente diz, 1 Timóteo 4:1, você vê, olha, o contexto de Paulo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Quando fala espíritos, vocês percebem, dando ouvido a espíritos, esse espíritos aqui é espírito humano, é fala humana, a espíritos enganadores. Não está se tratando aqui de demônios, não. Está te falando de homens com intenções erradas, de espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É o que nós estamos enfrentando agora com a ideologia de gênero e essa cartilha do Satanás, que é um ensinamento precoce da vida sexual de uma criança. Isso é extremamente uma violação à inocência da criança. Isso é só para expressar minha indignação com esse negócio. Isso é uma perturbação e psicologicamente atropela o conceito até do que a psicologia diz do complexo de Édipo. Mas estão aí tomando cacetada, né? Já tomaram cacetada, já estão tomando cacetada, mas o Espírito Santo está levantando uma igreja para se manifestar, amém, irmãos? Nós não podemos aceitar, porque nós temos uma confissão, o nosso país é um país cristão, nosso país tem tradição cristã, fundamento cristão, a Bíblia, e nós precisamos manifestar os nossos pensamentos, nós somos seres livres para isso. E a Constituição nos garante isso, né? O ir e vir, falar. Nós não podemos aceitar que isso venha a ser uma doutrinação dentro das escolas. Eu acredito que com isso as escolas confessionais, essas escolas que têm confissão cristã, elas vão crescer, porque ninguém vai querer botar filho, a não ser pessoas que queiram seus filhos perdidos mesmo. O termo expressamente, presente no verso acima que nós lemos, é por vezes traduzido por claramente. O Espírito claramente diz. O Espírito Santo nos ensina. Pode passar, irmão João. 1 Coríntios 2,13. Eu baseei, irmãos, tudo dentro da Bíblia. Você pode ver. Se precisar, o material vai chegar para você por e-mail, sem problema. Tudo baseado na Bíblia. Por quê? Se nós não basearmos na Bíblia, o que você não baseia na Bíblia vira heresia. Porque quando você baseia-se na Bíblia a sua argumentação, você então está dando um ensinamento bíblico. Então, é o que eu quero deixar bem claro. Aqui, nesse caso, o Espírito Santo ensina. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina. Mas o que é que diz aí, irmãos? Mas... Glória a Deus. Eu gosto tanto quando o apóstolo Paulo fala coisas espirituais com coisas espirituais. Sabe por quê? Porque nada que seja de ordem natural vai conseguir interpretar, pastor Carlinhos, as coisas do Espírito. Somente quem estiver ligado, pastor Humberto, espiritual, até no culto, irmãos. Aqui no culto, o culto aqui está acontecendo. Se você tiver com a sua mente desligada, o que está acontecendo aqui é espírito. Só consegue entender quem estiver ligado no espírito. Se você não tiver no espírito, você não entende. Não entende. E é muito comum, irmãos, a gente vir para a igreja com muita preocupação, que às vezes o corpo está aqui e a mente está lá no problema, né? É comum. Vou dizer aos irmãos que não aconteça, não acontece. Mas olha só,
É muito comum a gente falar assim, tem pessoas que falam assim, poxa, hoje eu não senti nada. Não tem como, pastora Rosemary, ninguém sentir nada. Não tem como, pastor Carlinhos, pastores. Sabe por quê? Porque o Espírito ensina. Agora, se você estiver na ordem do natural, você não vai receber. Você não vai entender. Se você estiver ligado no Espírito, o Espírito Santo, me revela isso aí, me fala isso aí. Espírito Santo, eu quero entender esse mistério. Irmãos, o Espírito Santo fala para quem está ligado em espírito. Ele ensina. Aí ele fala. Agora, a culpa não é do Espírito Santo. Não é do Espírito Santo. Isso aconteceu muito com os judeus. Eles ouviam Jesus falar, mas não entendiam. Nicodemos, tu és mestre em Israel. Tu és doutor na sinagoga. Não entende essas coisas. Porque Jesus estava falando de coisas espirituais, mas Nicodemos estava ligado em coisas da lei, coisas físicas, né? Então, se você não estiver ligado no Espírito, a sua mente não estiver ligada no Espírito, com certeza você não entenderá as coisas que o Espírito Santo está fazendo. Vamos lá, irmãos, pode passar. Olha aqui o texto, Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Eu já falei desse selo aqui diversas vezes. Exemplos de atos que entristecem o Espírito Santo estão nos versos imediatamente anteriores, né, que nós já citamos. Mas também Efésios 4, 25 e 29. Tem aí, irmão João? Se tiver, nós vamos ler. Efésios 4, 25 e 29. Olha só. Vamos lá, irmãos. Assim a mentira, a ira sem justificativa, a aproximação com o diabo e o furto e o falar palavras torpes são exemplos de atitudes. É possível insultar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Hebreus 10, 29. A igreja pode ler comigo? Vamos ler juntos? Aquele caso que eu citei para os irmãos. Se a pessoa não aceita a obra, a expiação de Cristo, isso é um insulto. Insultar, ultrajar, trazer agravo ao Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, tem graves consequências para a pessoa. Como o Espírito Santo é a pessoa da Trindade, que está sempre conosco, quando alguém o insulta, está afastando-se da verdade ou da verdadeira influência que pode ter para a sua salvação. Já foi explicado aqui. Por essa razão, tá, irmã Cristina, não há perdão, porque é blasfêmia. Por essa razão, não há perdão para quem insulta o Espírito Santo. O Espírito Santo pode ser resistido. Já expliquei. Nós temos poder de decidir. Já expliquei sobre isso. Atos 7:51. Vamos ler, irmãos? Povo... A resposta está aí. O verbo resistir aqui é traduzido do grego antítipo, que pode ser traduzido de forma mais severa do que simplesmente resistir. Essa palavra traz a ideia de oposição, de lutar, de ir contra o Espírito Santo, né? De contra a força do Espírito Santo. É possível tentar mentir para o Espírito Santo? Né? A gente vê que está na Bíblia o caso lá em Atos capítulo 5, que fala a respeito de Ananias e Safiras. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Vimos também que o Espírito Santo é o único
Então, essa situação aqui fala a respeito de que Ananias e Safiras prometeram entregar a parte nos pés dos apóstolos. Mas quando chegou na hora, eles desistiram. Mas os apóstolos não pediram nada. Eles se comprometeram com a obra de Deus, falando em nome de Deus e ao Espírito Santo. Por isso que o texto diz bem claro, lá em Atos, capítulo 5, por que mentisteis ao Espírito Santo? Ué, alguém pode mentir ao Espírito Santo? Pode, porque o Espírito Santo é um espírito pessoal. E aí aconteceu deles serem fulminados, né? Porque a relação que eles estavam tendo ali, na presença dos apóstolos, a coisa como estava crescendo em santidade, o poder foi tão grande que eles se encontraram incapacitados de permanecerem na presença dos apóstolos. Então o Espírito Santo foram fulminados. Bom, aqui é uma outra situação. Vimos também que o Espírito Santo é o único substituto de Cristo. Falei também semana passada que a palavra substituto é vicário. Vicário. Hoje, a única pessoa que representa Jesus, se chama Espírito Santo. Então, cai em contradição com a ideia de que o único representante de Jesus aqui na terra é o Papa. Essa é uma ideia apostólica romana, né? Mas esse é outro assunto. Assim, não é preciso orar para que o Pai envie o Espírito Santo, né? O Espírito Santo já está em nós. Tem muitos erros teológicos, né? De músicas, principalmente músicas, né? Que assim, Senhor, envia o teu Espírito, envia o teu Espírito. O Espírito Santo já foi enviado. Ele já está conosco, irmão Vitor. Já está com a igreja. Então, existem alguns erros teológicos, acredito até que essas pessoas nem saibam, né? Mas o Espírito Santo já foi derramado, pastor Júlio. A promessa lá em Joel já aconteceu em Atos. O Espírito Santo já está com a igreja, amém? Firme, Everton. Então não há necessidade de a gente orar, Senhor, envie teu Espírito. O Espírito Santo já está com a igreja. Nós precisamos aprender a nos beneficiar dessa pessoa, que é o Jesus invisível. O que é preciso que aumentemos a intimidade com o Espírito Santo, para que possamos discernir e escutar a sua voz. Vamos lá. Como o Espírito Santo é uma pessoa, somente aumentaremos em intimidade com Ele se optarmos por passar o que, irmãos? Você só pode ter característica do seu pai, da sua mãe, se você convive com eles. Amém ou não amém, irmãos? Você só pode ter a característica do Espírito Santo se você tiver maior intimidade com o Espírito Santo. Você vai entender o quanto o Espírito Santo é teu amigo, o quanto ele está ao seu lado. E vou te falar uma coisa, o Espírito Santo, ele não te condena, ele te repreende. Ele pode até sair da sua vida, porque a condenação somente Cristo poderá fazer. Apesar das pessoas resistirem ao Espírito Santo, elas não serão condenadas pelo Espírito Santo, serão condenadas por Cristo. Existe o tribunal de ímpios vivos, Mateus capítulo 25, e o tribunal de ímpios mortos, Apocalipse capítulo 20, versículo 15 em diante. Claro que dos ímpios mortos será depois do milênio, fase final, quando o inferno será jogado no lago de fogo, juntamente com Satanás e os anjos rebeldes. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor? Oh, glória a Deus. Bom, irmãos, vamos terminar aqui. O fato de que muita gente se sente desconfortável com o Espírito Santo é que somos ensinados de forma errada sobre ele. É comum nas igrejas as pessoas dizerem que para agir no Espírito a pessoa tem que abrir mão da sua mente, da sua consciência. Não é assim.
Não é desse jeito. O Espírito Santo fala baixo e pacificamente ao seu coração. Estar aberto a isso é estar aberto a um relacionamento com Deus. E que passamos a ver este mundo com maior entendimento e principalmente com mais amor. Olha, eu até ministrei a respeito disso hoje na cerimônia fúnebre. Quando você tem o Espírito Santo, você enxerga as pessoas. Quando você tem o Espírito Santo, você se aproxima mais daquelas pessoas que estão sofrendo. Porque o Espírito Santo, ele derrama amor sobre nós. E esse amor sobre nós domina a nossa obsessão. Então, quanto mais você tiver do Espírito Santo, pode ter certeza que Deus vai te aproximar das pessoas que precisam de Jesus. Eu encerrei assim, irmãos, para nós termos uma ideia. É claro que a gente não secou tudo sobre o Espírito Santo em 4 lições. Mas eu creio que você vai sair daqui mais abençoado, mais feliz. Olha, procure literaturas junto com a Bíblia. Procure se aproximar mais do Espírito Santo. É o Espírito Santo que deu vitória à igreja. É o Espírito Santo que usou os apóstolos. É o Espírito Santo. E nós não podemos jamais deixar de ter a intimidade com o Espírito Santo. Quando você orar, quando você cantar, quando você ministrar, quando você aconselhar, quando você estiver em algum lugar, não se esqueça que quem vai fazer essa obra junto com você é o Espírito Santo. Amém?